Olá, mais uma vez nós estamos entrando na tua casa com a tua permissão com o programa Palavra de Fé. Programa esse que tem por objetivo trazer uma palavra de fé, de esperança e de amor. Nós estamos falando agora em continuação do programa anterior sobre estilo de vida. Qual é o estilo de vida que você tem? Um estilo de vida santo, que agrada a Deus e que produz um ser parecido com Cristo, ou um estilo de vida profano, qualquer, desleixado, que nem está aí em relação à palavra de Deus. Eu creio que você que está assistindo tem pelo menos intenção, tem boa vontade, tem desejo de ser um bom cristão, ou seja, ser parecido com Cristo. Então, para você realmente mudar teu estilo de vida, primeira coisa que você tem que fazer é se ajustar com a palavra de Deus. Quando você aceita Jesus Cristo como Senhor, suficiente Senhor e Salvador da tua vida, o teu espírito é regenerado e Deus te traz mais ou menos como se fosse a volta, quando aquela situação em que Adão estava no paraíso, ou seja, era uma situação de alguém que tinha relacionamento profundo e íntimo com Deus, alguém que ouvia a voz de Deus, alguém que aos olhos de Deus era perfeito. Talvez você não vai ser perfeito no sentido de não ter e não cometer pecados, porque todos os dias nós cometemos algum pecado, alguma falha, mas esses pecados não se tornam apenas acidente em nossas vidas, ou seja, é algo que acontece, não deveria acontecer às vezes, mas acontece, mas a gente está se policiando, porque o pecado ele nos separa de Deus, o pecado ele cria inimizade entre nós e o nosso Deus. Então nós não queremos ficar longe do Senhor, pelo contrário, queremos ficar cada vez e cada dia mais perto dele, até que a gente tenha um relacionamento íntimo e profundo com ele, de tal maneira que possamos ouvi-lo, possamos senti-lo. Deus quer também restituir o teu casamento. Você que talvez seja casado e você esteja com problemas dentro do teu casamento, tenha ruídos, tenha grandes problemas. Deus quer restituir, restaurar a aliança que Deus fez com você. Deus quer que você tenha uma vida vitoriosa, porque lá no Jardim do Éden não havia trevas, não havia pecado. Adão e Eva tinham relacionamento muito profundo entre eles, entre um e o outro. Agora, quando o pecado entrou, aí entrou as trevas, entrou o problema. Então você não pode persistir no teu erro. Você precisa realmente estar livre, limpo, transparente, como a Bíblia diz, nu em relação ao outro. Ou seja, você tem que ser amigo, amiga do teu companheiro, da tua companheira, que Deus colocou ao teu lado. Nós não devemos nos esconder um do outro, nós devemos ser abertos e honestos uns com os outros. Às vezes o nosso pecado é um pecado conhecido, e o pecado conhecido é aquele que muitas vezes nós não conseguimos parar, nós tentamos parar, como a Bíblia diz, né? O bem, o querer fazer o bem está em mim, mas não o efetuar, porque o pecado, ou seja, aquilo que é ruim, que eu não gostaria de fazer, isso eu acabo fazendo. E o bem que eu deveria fazer, isso eu acabo não fazendo. Ou seja, todos nós desejamos fazer o bem, mas nem sempre fazemos o bem. Às vezes, nesses pecados conhecidos, que nós não conseguimos parar, a gente tem alguns pecadinhos que a gente diz, Deus não se importa, é algo tão simples, tão pequeno, não afeta ninguém. Mas para Deus não existe pecado ou pecadinho. Todo pecado nos afasta de Deus, nos separa de Deus. O que diferencia um pecado do outro é a consequência, ou seja, tem pecados que vai trazer uma consequência, essa consequência pode ser para toda a vida. Por exemplo, eu gero um filho fora do meu casamento. Por mais que eu me arrependa, por mais que eu peça perdão para minha esposa, o filho vai permanecer. Então eu tenho que compreender e entender que pecado não tem pecadinho, tem consequências. Pecado gera divisão entre mim e Deus, entre eu e Deus. Eu tenho que entender que a graça de Deus que opera em nós é que nos capacita a vencer áreas
de pecado em nossa vida. Pastor, o que é graça? Graça é o favor que nós não merecemos, mas Deus nos dá. É o presente que Deus nos dá para nos capacitar, para nós vencermos esse mal, vencermos esse comportamento, vencermos esse pensamento, vencermos esse sentimento mal. Isso é graça, é o favor que Deus nos dá, mesmo que nós não o mereçamos. Às vezes dentro de nós alguns pecados escondidos, pecados ocultos. A Bíblia diz que enquanto me calei, os meus ossos se envelheceram. O que significa isso? Ou seja, quando eu verdadeiramente escondi de mim mesmo os meus pecados, as minhas culpas, eu adoeci. A minha alma, os meus sentimentos foram adoecendo. Então, tem doenças chamadas doenças psicossomáticas, ou seja, doenças que são geradas na alma, no meu psicológico e que afetam o meu corpo físico. Então, tem sentimentos, por exemplo, de raiva. Quando eu tenho raiva, tenho ira, o meu corpo vai padecer. Quando eu tenho ansiedade, preocupação, o meu corpo vai padecer. Tem algumas doenças, como gastrite, por exemplo, úlceras nervosas, que são produzidas, por esses sentimentos. Então eu não posso permitir que isso venha sobre mim. Automaticamente, em algum momento eu posso ficar ansioso, em algum momento eu posso ficar com raiva. Mas a Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. A Bíblia vai mais longe e ainda diz, não deis lugar ao diabo. O que significa dar lugar ao diabo? Ou seja, alimentar aquele mau comportamento, alimentar aquele mau sentimento, realmente não cortar o mal pela raiz, permanecer com aquele pecado se fosse um animalzinho de estimação e você vai nutrindo e alimentando ele até que ele vire um monstro e queira te matar. Então não posso alimentar o mal, pelo contrário, eu tenho que alimentar o bem, eu tenho que cortar o mal pela raiz. Pecado escondido, na verdade, é aqueles pecados particulares que nós não conseguimos vencer. Você tenta, mas não consegue vencer. São pecados que temos confessados a Deus, mas às vezes não confessamos ao nosso cônjuge. Não confessamos para aquelas pessoas que estão ao nosso lado, nossos amigos, amigas, nossos filhos, nossos pais. São pecados passados que tememos que alguma pessoa descubra. Esses pecados escondidos, na verdade, vão gerar destruição, vão gerar morte para nós. Primeira coisa que eu tenho que fazer é me arrepender de todo o pecado e virar as costas para ele. 1 João 1,9 diz que se eu confessar os meus pecados a Deus, Ele é fiel e justo para me perdoar de todos os pecados e me purificar de toda injustiça. E a Bíblia diz que Ele vai mais longe ainda. Ele lança os meus pecados no mar do esquecimento e deles não lembra mais. Talvez seja isso que você precisa fazer hoje, é confessar a Deus os teus pecados, confessar àquela pessoa que você magoou, feriu, traiu também os teus pecados, para que você fique livre. Agora lembre-se, tem um tempo para todas as coisas. Tem um tempo para você também fazer, tem uma forma para você fazer essa confissão. Não é de qualquer maneira, não é jogando para cima das pessoas, tudo isso, não. Existe uma forma e nós vamos falar no final do programa. Existe o pecado passado, áreas não arrependidas, enterradas, profundamente, altamente sensíveis. Ou seja, quando alguém fala alguma coisa, você já chora, você se desespera, você está preso, você está ferido, ferida a esse pecado. Você precisa ser livre. Hoje Deus quer promover a tua libertação. Pecado passado é aquele pecado que continua a ter força até que seja exposto à luz através do arrependimento. Arrependimento é uma palavra-chave. Chave primeiramente para você crer e aceitar Jesus como teu Senhor, ou seja, para ser salvo. Ele é a chave para você ser batizado, entrar no corpo de Cristo. Ele é chave para você que já é membro da igreja, também você poder ter e participar da Santa Ceia. É chave essa palavra para você ficar livre de cadeias, de prisões que estão na tua alma. O arrependimento, ele quebra ciclos. Ciclo dos velhos padrões de pecado.
Agora, quando você não se arrepende, você mantém vivo esses padrões. Você mantém operando dentro de você esses padrões. Então você não pode resistir à operação do Espírito de Deus. Deus quer que nós andemos totalmente livres em todas as áreas da nossa vida. Ou seja, você quer ficar livre hoje? Confessa a Deus teu pecado. Você quer quebrar grilhões, fantasmas que te perseguem, pesos que estão nas tuas costas e você não aguenta mais carregar? Primeiramente, identifica o teu problema. Segundo, confessa o teu problema a Deus ou a pessoa que você ofendeu e se arrependa. Arrependimento é chave para que você fique livre. Talvez o problema seja presente, ou seja, não é mais passado, mas alguma coisa ainda, pequenas áreas que nós não queremos que Jesus controle. Eu digo que nós somos como uma casa. Uma casa tem uma cozinha, uma casa tem uma varanda, tem uma sala, tem banheiro, tem quartos, tem garagem. Talvez você diga, Jesus, fica aqui na garagem, eu deixo você ficar. Jesus, pode vir aqui para a cozinha, eu deixo o Senhor vir, mas Jesus não entra no meu quarto. Ou seja, o meu quarto quem manda sou eu. Então tem áreas das nossas vidas que infelizmente nós não damos permissão e controle completo e total de Jesus. Quem sabe isso seja o teu pecado. Você, talvez não consciente, mas inconscientemente, pense, eu sei o que é melhor para mim. Ou seja, você não quer que Jesus tenha controle dessa área da tua vida. Talvez a área seja financeira, talvez a área seja sentimental, talvez a área seja profissional, eu não sei, mas Deus sabe. Hoje mesmo, faça um exame. Verifique qual é a área que você está perdendo para o pecado. Verifique qual é a área que você está apanhando, está sofrendo. Possivelmente, essa área é a área que você ainda não entregou completamente ao Senhor. Talvez você diga, mas pastor, na área financeira eu tenho um problema seríssimo, eu gasto demais, eu entro em dívidas. Quem sabe essa área? Eu não sei. Eu sei que você pode realmente fazer uma avaliação na tua vida e pedir para que o Espírito Santo te indique, te mostre onde você está falhando e quem sabe seja essa área que você precisa dar o controle hoje para que o Senhor ele possa realmente ter o domínio completo de toda a tua vida. Pecados presentes, muitas vezes é dizer, Deus não pode me ajudar. Ou seja, isso é orgulho, né? É achar que Deus não tem força, não tem poder para mudar a tua vida. Deus ele é chamado de o Todo-Poderoso, El Shaddai. Então ele é chamado de o Comandante Supremo, ele é chamado de General dos Exércitos. Ele tem todo o poder. Ele não pode, a Bíblia diz que não há nada que não seja possível que Deus não faça. Deus pode fazer tudo. Não existe no dicionário de Deus a palavra impossível. A palavra de Deus diz, sem mim nada podeis fazer. Jesus disse para nós hoje, sem Ele nós não podemos fazer nada, mas com Ele nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Como diz a palavra, tudo posso naquele que me fortalece. Pecado presente, que é uma prisão também presente, muitas vezes nós precisamos pedir força para resistir ao inimigo, porque a Bíblia diz em Tiago 4,7, se nós cremos em Deus, aí nós temos força para podermos resistir ao diabo e ele vai ter que fugir de nós. Então, essa é a palavra de Deus hoje para mim e para você. Submeta-se a Deus, sujeite-se a Deus. Você vai ter força para resistir ao diabo e aí o diabo vai fugir de você. Às vezes, por causa do orgulho, nós não expomos nossos pecados e não confessamos os nossos pecados para aquelas pessoas ao qual nós traímos a confiança. Então nós precisamos expor nosso pecado, confessar o nosso pecado, porque os nossos pecados criam uma barreira, os nossos pecados criam um muro de separação. Talvez você esteja vivendo hoje assim,
Ou seja, você de repente que é casado, você está vendo o teu lar sendo destruído, você para um lado, a esposa para o outro, e você não consegue estar junto. Por quê? Porque há pecado entre vocês. Esse pecado gera essa divisão. Porque muitas vezes você tem medo que o teu cônjuge acaba descobrindo o teu pecado. Você quer continuar enganando que é pecado, porque esse pecado, tão logo ser descoberto, vai gerar consequências, e você tem medo dessas consequências. Ou seja, ter medo das consequências é remorso, não na verdade, arrependimento. Arrependimento, quando você tem nojo do pecado, você abandona o pecado, causa tristeza dentro de você e você quer ficar livre desse sentimento. Nós temos que lembrar que quando Deus nos uniu, você que é casado, Deus nos fez uma só carne. Quando você casou, Deus te fez uma só carne com essa pessoa. Então Deus não vê mais duas pessoas, Deus vê apenas um. Então quando você deliberadamente você se separa do outro, você se afasta do outro, isso é um pecado gravíssimo aos olhos de Deus, pois o pecado nos separa um do outro. Agora, pastor, como é que eu posso fazer para ser restaurado, para ser restituído, para que eu possa falar abertamente aquilo que eu ofendi, que eu traí? Primeira coisa, você não pode despejar todo o pecado em cima do cônjuge. Você não pode ser tão egoísta de querer agora ficar livre e colocar essa batata quente na mão do teu parceiro, da tua parceira. Primeiramente, você vai orar para saber o momento certo. Nós, seres humanos, temos o tempo cronológico, que é o tempo do dia, o tempo do teu relógio, do teu celular. Deus tem um tempo espiritual que nós chamamos de Kairos, que é o tempo de Deus. Ou seja, busca Deus para saber qual é o tempo certo, o momento certo para você falar. Tudo através da oração. Ore também para que Deus esteja preparando teu parceiro, tua parceira, teu amigo, teu pai, tua mãe, teu filho, ou seja, a pessoa que você traiu confiança, para que Deus esteja trabalhando, abrindo o coração, abrindo entendimento, que essa pessoa esteja realmente pronta para ouvir o que você vai falar. Seja guiado pelo Espírito Santo de Deus. Ou seja, o Espírito Santo de Deus é que vai te dar o start, ele vai colocar as palavras, tu vai saber qual é o momento certo, e ele vai também preparar você e a outra pessoa para esse momento. Zacarias 4:6 diz: não é por força, nem por violência, é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Ou seja, não procure arrancar uma confissão do teu cônjuge, do teu parceiro, do teu parceiro, do teu amigo, do teu parente. Ou seja, não queira se colocar numa posição de juiz, de promotor, de acusador, mas saiba que Deus está no controle e Ele vai te restaurar, Ele vai te ajudar, Ele vai te apoiar e você vai ter vitória. É claro que essa pessoa vai ficar chateada, vai ficar aborrecida, vai ficar triste, e você vai ter que entender e dar esse tempo para ela. Mas a chave é o teu arrependimento, é você realmente confessar o teu problema com dor, com lágrimas, porque arrependimento requer lágrimas, arrependimento requer humildade, você reconhecer o teu erro e assumir o teu erro. Nós vivemos numa geração que não assume os seus erros, sempre transfere os erros para outras pessoas. Eu fiz, mas você fez isso. Não, assuma o teu erro. Eu errei, ou seja, assuma o teu erro, confessa o teu erro. Tem palavrinhas mágicas que eu sempre falo aqui. A primeira palavrinha mágica é eu errei. Quando você reconhece o teu erro, você está, na verdade, se humilhando, você está expondo você mesmo. Isso é muito bom e muito nobre de uma pessoa corajosa. Somente os corajosos sabem reconhecer que erraram. Segunda palavrinha mágica é me perdoa ou eu te perdoo. O perdão é a chave para haver restituição e restauração. É melhor muitas vezes você viver em paz e perder a razão, ou seja, não precisa ganhar discussão. O importante é viver em paz.
O importante é que dentro de você, você vive em paz. Então não queira sempre ganhar e ter a razão. O importante é você viver em paz. Isso é o que realmente precisa. O perdão, então, é a chave para a cura. Se você quer ser curado, se você quer ser livre dessa mala, desse peso que está sobre você, perdoe. Primeiramente, perdoe a pessoa que te ofendeu ou que você ofendeu. Perdoe os familiares que perpetuaram o pecado de geração a geração na sua vida. E por último, perdoe a si mesmo. Muitas vezes nós não temos tanta dificuldade de perdoar o outro ou de pedir perdão, mas temos dificuldade de perdoar a nós mesmos. E a Bíblia diz, se o teu coração, ou seja, a tua consciência, te acusa, maior é Deus do que o teu coração. Ou seja, se você não se perdoa, você está se colocando num lugar que não é teu, num lugar de juiz. Se o próprio Deus já diz que quando você confessa a Ele os teus pecados, Ele te absolve, Ele te perdoa, quem é você para não se perdoar? Muitas e muitas pessoas até não têm dificuldade em pedir perdão ou liberar perdão para outros, mas têm uma dificuldade imensa de receber o perdão de si próprio. Ou seja, elas continuam ainda se martirizando e se culpando, e a culpa vai corroendo seus ossos, como câncer corrói o ser humano. Então não permita que a culpa corroa os teus ossos, não permita que a culpa te tire o teu equilíbrio, a tua paz, tire o teu relacionamento com as outras pessoas e principalmente com Deus. Receba hoje o perdão de Deus. Receba agora a cura de Deus. Estabeleça padrão, um estilo de vida baseado na palavra de Deus. A palavra é a lâmpada para os meus pés. Ela me guia e me direciona para tudo aquilo que Deus quer que eu seja. Orem juntos diariamente. Se você é casado, a Bíblia diz que a oração feita em conjunto tem um grande valor e tem realmente um grande poder. Estabeleça um tempo para orar junto com essa pessoa. É melhor ter um tempo curto, mas constante, do que um longo e inconstante tempo. Não permita que nenhum pecado fique escondido entre vocês. A chave para a vitória é a obediência. A Bíblia diz, e ela é muito clara, que quem ama a Deus obedece. Então é melhor obedecer do que sacrificar. Sejam prontos sempre a se arrepender. Perdoe o cônjuge sem demora. Sejam abertos, honestos e transparentes uns com os outros. E obedeçam a palavra de Deus e a direção do Espírito Santo. Fiquem juntos. Se você está junto com alguém, Deus colocou essa pessoa junto de você. A Bíblia diz que um pode cair, o outro levanta, um está com frio, o outro aquece. É melhor serem dois do que um, porque pode resistir aos inimigos. Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 a 12. O poder está na unidade, não na divisão. A palavra de Deus diz que uma casa dividida não subsiste, um reino dividido não subsiste. Nós devemos estar unidos em Cristo Jesus. Ou seja, quando você está unido, você, teu parceiro com Cristo, você é o poder maior que há sobre essa terra. Não dê lugar ao diabo. Fomos libertos pelo sangue derramado por Jesus Cristo. Então nós temos que andar nessa liberdade. Uma coisa bem interessante para você que é casado, eu quero deixar aqui algumas dicas muito interessantes e muito importantes. Primeira coisa são alguns hábitos importantes para que os casais sejam felizes. Primeiramente, nunca saia sem dar um tchau. Você vai sair? Dá um tchau, dá um até logo. Isso é muito importante. Dá um beijo nessa pessoa. Surpreenda essa pessoa, faça alguma coisa que essa pessoa vai gostar. Converse todo dia, se comunica com ela, diga que ama. Isso é fundamental. E acrescento também as outras duas palavrinhas mágicas, ou seja,
eu errei, me perdoa. Isso é fundamental para um bom casamento, para um bom relacionamento. Quero orar por você e te abençoar agora em o nome de Jesus. Deus amado e Deus bendito, eu coloco essa pessoa, Pai, que está assistindo essa programação, que o Senhor possa falar profundamente ao coração dessa pessoa e que ela possa verdadeiramente compreender que ela precisa de Ti, para que ela seja realmente feliz. Ela precisa se arrepender dos seus pecados, confessar os seus pecados, e ela precisa perdoar e liberar perdão. Deus amado e Deus bendito, que essa pessoa tenha um estilo de vida santo e que Te agrade, pelo poder do nome de Jesus. Amém e amém. Olá, eu sou o pastor Adão Lemos do Instituto Teológico Batista Catarinense. Eu quero te convidar para um curso de teologia. Esse curso tem duração de 2 anos, acontece todos os domingos, das 9 às 11h30, na faixa velha de Camobi, RS 509, número 3278, na Igreja Batista Vida Nova de Camobi, no Pé de Plátano. Você é o nosso convidado especial. Participe!